Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, estou gravando esse vídeo, então, devido à minha ausência, né? E conforme, então, combinado, na semana passada, eu já havia dito que para que não houvesse um prejuízo com relação ao oferecimento das disciplinas, eu iria, então, fazer essa apresentação para que a gente, então, continue, né? A apresentação das encíclicas sociais, do resumo das encíclicas sociais, como nós já estamos fazendo desde o início do nosso curso, tudo bem? Então, depois de termos visto a Rerum Novarum, né, 40º ano, mais recentemente vimos também a Mater et Magistra, agora, apenas 2 anos depois, a Mater et Magistra, 1961, e aí já durante o concílio, o concílio Vaticano II, nós vemos então a publicação de um novo documento com esse nome, Pacem Terris, né? Na tradução, Paz na Terra, de autoria do Papa João XXIII, nesse ano então de 1963, então o segundo ano ali, né, da realização do Concílio Vaticano II. Bem, qual que era o contexto, né? Um mundo que estava ameaçado pelos conflitos. A ameaça nuclear amedronta e pesa sobre a situação internacional. Estados Unidos e União Soviética, após uma longa Guerra Fria, têm armas suficientes para destruir numerosas cidades. Crises graves alimentam esse clima. A construção do Muro de Berlim, em 61, e, sobretudo, a crise de Cuba, em 62, quando a União Soviética quis instalar neste país, em Cuba, um arsenal de mísseis, faltando pouco, então, para a eclosão de um conflito nuclear. Então, esse era o contexto delicadíssimo aí de guerras, né? De conflitos, de ameaças, enfim, após um longo período de Guerra Fria, né, a gente vê essas potências mundiais disputando, então, né, ainda mais o poder, a autoridade e as consequências, então, que esse tipo, então, de disputa poderiam lhe acarretar. Ao mesmo tempo em que a opinião em geral é muito reticente, se não contrária, à utilização da guerra como meio para se fazer justiça, verifica-se que a guerra se faz também por outros meios, né? A guerra econômica, a guerra financeira, a guerra alimentar, a guerra das moedas, etc. Então, atualmente, nós estamos vendo, por exemplo, a iniciativa do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem feito justamente esse tipo de guerra, né? Guerra das moedas, uma guerra econômica, uma guerra financeira, com as taxações que ele vem distribuindo para os países, né? Os chamados tarifaços, né? Que ele está aplicando sobre as nações, e por razões um tanto quanto questionáveis, eu diria nada republicanas, por motivos que ele acredita que talvez só façam sentido na cabeça dele, né? Enfim, é o que nós estamos acompanhando nos últimos tempos, na atualidade, no momento em que eu gravo esse vídeo, né? Em qualquer jornal que nós acompanhamos, são essas as notícias que nos chegam, né? Vendo, então, um presidente da maior potência mundial, por assim dizer, aplicando ou distribuindo, né, esse tipo de taxação, né, esse tipo de tributo sobre as outras nações, em favor, então, do seu país, dos Estados Unidos. O desenvolvimento se faz de maneira rápida. O crescimento dos países industrializados parece não ter limites. Há petróleo à vontade, constrói-se por todos os lados, a técnica mostra os seus avanços e capacidades com aviões, tanques, automóveis, utensílios domésticos cada vez mais movidos à eletricidade. Para o primeiro mundo, sobretudo, a abundância e a opulência abrem a perspectiva de um futuro sem limites, né?
Então, vejam, esse era o contexto aí, bem próprio do capitalismo, né, que nadava de braçadas aí e se realizava ao identificar todo esse processo de desenvolvimento econômico, o que então eles costumam chamar de progresso, né? E a igreja, por sua vez, vai questionar, e até hoje assim o faz, do que adianta um progresso econômico se não é acompanhado de um progresso também humano, né? Então, nós não podemos confundir avanço financeiro e acreditar que só isso basta para dizer, por exemplo, que um país se desenvolveu, que uma nação, né, progrediu, cresceu, se ela também não cresceu em educação, em saúde, em cultura, em esporte, em lazer e outras iniciativas é, próprias que garantam, então, os direitos básicos de qualquer população, de qualquer ser humano, ok? Porém, certas vozes levantam-se para questionar o tipo de independência, então, dos países africanos, a situação da Índia, o tipo de desenvolvimento do terceiro mundo em geral. Então, nesse último caso, não é só questão de atraso técnico-cultural. Trata-se de relações desiguais entre os países e no interior deles mesmos. Então, a gente vê como que as temáticas que essas encíclicas sociais nos apresentam, como que elas continuam assim tão presentes, tão atuais, como que esses assuntos continuam chamando a nossa atenção, nos interpelando, como que esses temas, então, né, continuam exigindo de nós uma postura, um posicionamento, né? Como que essas questões continuam atuais, né, presentes. Então, aqui a gente está falando de um período de bastante tempo atrás, né, 1963, e hoje, tanto tempo depois, infelizmente, a gente vê que essas questões continuam ainda muito presentes, né? E mais de 50 anos depois, mais de 60 anos depois, infelizmente, a gente continua vendo esse tipo de dificuldade no desenvolvimento, atraso, né, no avanço, no progresso, desníveis sociais. Vocês já me ouviram falar isso tantas vezes, a maldita desigualdade sociais, né, que distancia os poucos que têm muito e os muitos que têm pouco, nada ou quase nada para viver, né? Bem, as bases, então, para a redação dessa encíclica, né, o que serviu, então, de base para que o Papa João XXIII redigisse, então, a Pater Terris, a paz na terra. Uma das bases importantes da encíclica é justamente o próprio ensinamento tradicional da Igreja em matéria social. O Papa João XXIII se baseia de maneira especial no Papa Pio XII, mas também nos textos do próprio Papa Leão XIII. Quem é esse? Autor da encíclica Rerum Novarum, né? Lá de 1891. Lembrando que é em Papa Leão XIII que o atual Papa Leão XIV assim se apresentou quando foi explicar por que ele escolheu esse nome. Ele então citou o Papa Leão XIII justamente por conta do desafio que na atualidade nós, igreja contemporânea, temos de conseguir, então, dar conta de uma revolução, uma nova revolução industrial que vem acontecendo. A referência, então, a Leão XIII é justamente porque ele escreveu a sua encíclica Rerum Novarum num contexto, então, de industrialização, né, de grandes mudanças, transformações sociais, industriais, e que exigiam, então, da igreja e da humanidade uma nova postura, um novo posicionamento. E o Papa Leão XIV agora assim se posiciona, dizendo que o nosso desafio hoje é justamente a tal da inteligência artificial, por exemplo, né? Então, voltando para Pater Terris, o Papa João XXIII se inspira, como eu estava dizendo, né, no Papa Pio XII e também nos textos do Papa Leão XIII para insistir em questões como os direitos humanos, o bem comum,
o respeito das minorias nacionais, a comunicação e o respeito entre as nações, os refugiados políticos, o desarmamento e as instituições internacionais, como, por exemplo, a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. O Papa João XXIII se faz presente desde o início, quando se dirige a todos os homens, crentes e não crentes, a todos os homens de boa vontade. Essa expressão costuma ser muito comum nos documentos pontifícios, né? Assim, eles se apresentam e se dirigem a todos os homens de boa vontade, aqueles que desejam, então, promover a paz, construir a justiça e assim por diante. O Papa manifesta, ao mesmo tempo, a simpatia e a atitude de acolhida por parte da Igreja ante as aspirações do mundo contemporâneo, às quais ele se refere tendo por base a ideia dos sinais dos tempos. Então, essa ideia de sinais dos tempos é bem próprio do que hoje, então, nós conhecemos a partir do Concílio Vaticano II, né? Essa era a temática por trás, então, do concílio, e aqui nós estamos vendo que serviu de base também para esse documento, uma vez que ele é lançado justamente durante o Concílio Vaticano II. O tom não é de polêmica, não há condenações, pelo contrário. Então, a gente sabe que o Papa João XXIII, providencialmente, tem agora a inspiração justamente de convocar um novo concílio, né, o Vaticano II, e acabar com aquelas condenações, né, anathema sit, ou seja, condenado seja, excomungado seja quem não concordar conosco. Então, quem não concordava com a igreja, nós sabemos que era excomungado. Quem não concordasse com a sua doutrina, além de excomungado, era também queimado em praça pública, né, no tempo da Inquisição, enfim, era expulso, etc. Então, a igreja não tem o desejo de condenar ninguém, e o desejo, então, agora do Papa João XXIII é falar a todos, né, sem polêmicas, sem condenações. Para falar de guerra, o João XXIII, então, prefere partir da paz, como o desejo profundo da humanidade de todos os tempos. Todos desejamos a paz, todos queremos a paz, todos buscamos a paz, correto? Tá? De uma encíclica sobre a paz, visando sobre a paz. O Papa inicia, então, nos parágrafos que fala da relação católico na ação social. Basicamente, aí, do 157 ao 160. Né? Prolonga assim, a reflexão presente na Mater Magistris sobre a cooperação possível entre cristãos e não cristãos. A base disso é o conhecimento da distinção existente entre as falsas ideias filosóficas sobre a natureza, a origem e o fim do universo e do homem, e os movimentos históricos de realidade econômica, política. Então, basicamente, aqui, ele está citando comunismo e capitalismo, os dois extremos. Um trabalha o extremo do liberalismo, né, do livre mercado, da livre iniciativa e tal, e escreve homem, e explora o humano, etc. E na outra ponta, o comunismo que tendo colocar tudo em um, prescinde de Deus e acaba, então, não levando em conta que cada família tem necessidades especiais e cada ano, cada pessoa é um. E sendo um distinto do outro, tem os seus limites, seus desafios, suas necessidades individuais também singulares. Por essa razão, não é possível, então, que a gente considere todo mundo como igual, né? E desconsiderando, por exemplo, as necessidades de cada um que são distintas. Eu tenho necessidades que são diferentes das suas, a minha família tem necessidades diferentes das suas e assim por diante, ok? Então, o desafio, né, para o comunismo é justamente esse, de conseguir lidar
com essa questão da singularidade das pessoas, né? Das necessidades que cada um tem, que cada um traz no coração, em relação, então, às necessidades do mundo, né? Então, a crítica que o documento, então, faz com relação a esses movimentos, né, históricos, com as suas propostas, então, que, infelizmente, acabam como se diz, desvirtuando, né, fugindo da finalidade mais adequada, né, conforme a igreja assim ensina, assim determina. A doutrina de ideias fecha-se nela mesma, não permite aberturas. Porém, os movimentos estão mergulhados nas condições concretas de vida, suscetíveis às transformações do contexto e às alterações internas, na medida em que interpretam as justas aspirações humanas, podem ser portadores de elementos positivos dignos de aprovação. Então, veja, aqui nesse parágrafo seguinte, né, no 159 da encíclica, o Papa, embora esteja criticando essas doutrinas históricas, né, esses movimentos, essas ideologias, porque acabam se fechando nelas mesmas, etc., ele está reconhecendo que é bem verdade que esses movimentos eles estão inseridos nas condições concretas da vida. Claro, um movimento social, então, surge a partir de uma realidade bem concreta, né? E por essa razão, então, na medida em que, de uma forma justa, esses movimentos conseguem interpretar, traduzir as aspirações, os sonhos, os desejos, as necessidades humanas, eles então podem ser portadores, então, de alguns elementos considerados, então, positivos, que podem ser dignos, então, de aprovação. Então, esse contraponto eu acho interessante, que a igreja critica, mas leva em conta o que se tem de bom também, o que pode ser identificado, o que pode ser encontrado, né, em um movimento histórico, ok? O João 23 quer dizer que o movimento histórico nos países socialistas ou comunistas pode muito bem ser distinto da ideologia marxista, que continuaria inaceitável enquanto tal, e ele então chama de cegueira ideológica, né? E são inaceitáveis até hoje, inclusive. Isso abre uma nova perspectiva para as relações, então, com o leste europeu e para a militância dos cristãos nas bases. Isso é também aplicado para ressaltar a paz possível entre as nações. Então, a distinção que a igreja então está fazendo entre países socialistas, países comunistas, no que se refere então a ideologias marxistas, que são coisas diferentes, né? Que podem ter semelhanças, podem, por exemplo, ter uma inspiração de um sobre o outro, ok? Mas uma coisa é uma coisa, outra outra coisa, e com isso, então, o Papa, a Igreja avança, né, na construção da paz possível, né, nesses e em outros países, ok? Dá igualmente margem para afirmar que a paz é uma questão interna às nações, em particular a paz com as ideologias e os partidos marxistas. A paz é, sem dúvida, uma construção difícil, pois atinge não só as instâncias internacionais, mas também as relações políticas internas dos países, das diferentes comunidades locais e das próprias pessoas entre si. Então, a paz, embora difícil de construir, né, ela passa por relações políticas, né, por diferentes comunidades, das próprias pessoas entre si, enfim, vejam quantas camadas aí, então, né, dependem, dependemos, né, para que a paz, então, seja construída, seja internalizada, seja, enfim, construída, edificada, né? Bom, eixos centrais da mensagem da paz na terra, da Pacem in Terris. O raciocínio de João 23 parte de Deus como fundamento da ordem do universo e da ordem moral nos seres humanos. Sobre essa base, constroem-se os direitos do ser humano. Esses direitos, que correspondem a deveres, atravessam
todo documento que é assim construído. Primeira parte, ordem entre os seres humanos. Segunda parte, relações entre os seres humanos e os poderes públicos no interior das nações. Terceira, relações entre as comunidades políticas. Quarta, relações dos indivíduos e das comunidades políticas com a comunidade mundial. Quinta parte, diretrizes pastorais. A paz é analisada em suas múltiplas dimensões, então, na dimensão internacionais, individuais, até atingir o íntimo de cada pessoa. Portanto, paz não é só um estado de relações entre países, muito mais do que isso. Ela passa pela individualidade também, né? Pela singularidade dos seres. Né? A encíclica não se detém muito sobre o que é a paz, mas o documento insiste logo sobre as condições da paz. Onde encontramos, então, nessas condições, a verdade, a justiça, a caridade e a liberdade como os quatro princípios, então, fundamentais. A paz, então, que se estabelece a partir da verdade, da justiça, da caridade e da liberdade. Quatro bases, né? Quatro pilares, quatro princípios, né? Fundamentais para a construção da paz ou a conquista da paz. Paz também, por definição, que não é apenas a ausência de guerra, a ausência de conflito, mas é um conjunto de relações positivas construídas entre os indivíduos e as comunidades. Não se trata de propor ou impor uma ordem moral rígida e eterna. A encíclica busca as condições, dá as bases morais da vida individual, da vida coletiva, propondo-as a todo ser humano de boa vontade. Na busca de construir a paz, a encíclica trata também do desenvolvimento, da colaboração com os não cristãos, dos poderes públicos, da imigração. Os direitos humanos, o desarmamento e as instituições internacionais são uma espécie de pivô dessa encíclica, então. Claro, né, o Papa, então, está lembrando que são os direitos humanos, os armamentos, as instituições internacionais que vão dar as condições necessárias, por assim dizer, serão o eixo fundamental, né, da encíclica para que o desenvolvimento, então, aconteça. Por tratar do ser humano enquanto um ser de relações, organizador da cidade dos homens, a encíclica é eminentemente política. Vejam, uma encíclica eminentemente política, que não tem nada a ver com politicagem, que não tem nada a ver com partidarismo, mas política com P maiúsculo, como eu já disse a vocês, como vocês já perceberam, a religião sempre é relacionada de alguma forma, então, com a política também, né? A política com P maiúsculo, a boa política, né? A política bem feita. Bem, essa encíclica, ela tem uma audiência excepcional, né? Talvez tenha sido essa, até hoje, a encíclica que despertou maior audiência, indo além da própria comunidade católica. Falando da paz, a Igreja mostrou-se perita em humanidade e defensora de cada ser humano nos combates do presente, tais como a independência do terceiro mundo, esforços para o desenvolvimento, a busca dos meios para a paz, os próprios direitos humanos. Né? Ela está à altura das grandes correntes da modernidade, reconhecendo, então, os valores deste mundo. E é bem este o espírito mesmo do Concílio Vaticano II, de cessar as condenações, de cessar os conflitos e de passar a dialogar com o mundo moderno, sem considerar, claro, as suas contradições, os seus desafios, mas dialogar com o mundo moderno. A Pater Terres facilitou o diálogo com os não crentes, especialmente com os marxistas. Os grupos de todas as tendências começam a ser acolhidos. O Vaticano se abre, então, ao leste europeu,
o que vai se aprofundar com os papas o Papa Paulo VI e, de certa forma, também com o próprio Papa João Paulo II depois, embora lembrando que ele, na Polônia, foi vítima do comunismo. O Papa João Paulo II, que teve que estudar como que às escondidas, de uma forma clandestina, devido à perseguição, então, dos comunistas ao seu país, à sua nação, enfim, à sua família. As declarações sobre os direitos humanos e o desarmamento continuam atuais, como nós bem sabemos, né? O otimismo manifestado sobre as instâncias internacionais, como a ONU, já não são as mesmas hoje. Desconfiamos de sua eficácia real no plano político internacional. As grandes potências, elas mesmas evitam um real poder internacional, um poder que esteja acima delas, claro, porque aí assim o seu poder é enfraquecido também. No Brasil, a encíclica chega um ano antes do golpe militar de 1964, né? O impacto da Pacem Terres foi também muito grande devido à situação do país, que se degradava com o aumento das tensões e lutas internas, com o declínio do crescimento econômico, com o desemprego, a inflação, com a dificuldade do Estado de agir com autoridade para a realização das reformas de base, então, que eram necessárias que acontecessem. É nesse clima que a Comissão Central da CNBB publica, então, uma mensagem partindo da encíclica Pacem Terres, né, para apoiar as reformas profundas que, então, se fazem urgentes, rejeitando as soluções visando manter o status quo, bem como as soluções totalitárias ou superficiais, pois todas elas deixariam cair por terra um ponto capital. E é justamente esse aqui nós citamos um trecho desse texto, dessa comissão, escrito pelos bispos, e assim nós concluímos também a própria apresentação do documento. Diz a mensagem, então, dos bispos da CNBB nesse período. Né? A recuperação do homem oprimido, sua inserção numa sociedade conforme a perspectiva evangélica, isso é, que defenda seus direitos inalienáveis e que os ponha a serviço da comunidade, ao mesmo tempo em que ela o torne responsável pela construção de sua própria história, chamando também à construção do reino de Deus. Os bispos desta comissão resumiam o seu pensamento numa frase lapidar como essa: a paz funda-se numa ordem, porém, uma ordem que seja justa. A paz se funda sobre uma ordem, porém, uma ordem que seja justa. A paz que é, portanto, fruto da justiça. Onde não há justiça, onde não há equidade, não pode haver a paz. Simples assim. A paz se instala, né, se instaura justamente onde há a justiça. Não havendo justiça, não pode haver a paz também. Bem, pessoal, era isso, né? A proposta dessa encíclica, a carta Pacem Terres, Paz na Terra, e na próxima semana a gente dá continuidade a esse nosso curso, essas nossas apresentações, o estudo sistemático das encíclicas sociais dentro da nossa disciplina de moral social ou doutrina social da igreja, né? Tá bem? Um abraço, se cuidem, até logo. Tchau, tchau.